Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É muito bom nós estarmos em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nesta noite, meus queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Então, nós vamos trabalhar o texto e o tema de andar na luz, né? Então, nós vamos aí trabalhar esse tema, andar na luz, e o que isso significa. Nós vamos buscar orientação na palavra do Senhor e tratar sobre este tema nesta noite. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, tudo que nós estamos fazendo aqui nesta noite é para dedicar a Ti, Pai querido, um culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de servir a Ti, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, seja aqui no templo, seja em casa, onde as pessoas estiverem. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor receba tudo que nós já fizemos até aqui e pedimos nesta noite que o Senhor fale conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós então vamos trabalhar aí este tema, este texto na carta de Paulo aos Efésios. Então, nós vimos aqui no verso, antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Então, nós temos aqui já a fala de Paulo, quando vai tratar a esta igreja de Éfeso, a questão de nós antigamente, né, vivíamos na escuridão. Então, o que isso significa para nós, para as nossas vidas, é esta situação que nós tínhamos de viver numa escuridão e agora nós estamos na luz. O texto continua para nos falar sobre isso. Temos algumas características e talvez quando nós pensamos na luz, temos aí desde o século XV, o século XVI, quando se trabalha aí a questão do renascimento, né? A renascença, e neste período foi voltado para se buscar conhecimento. E aí nós temos bem depois também, lá no século XVIII, o iluminismo também. Então, eu só quero destacar esse tipo de característica para nós entendermos uma coisa. O homem, ele tem essa sede de conhecimento, ele precisa conhecer, ele precisa saber. Por isso que o próprio Senhor Jesus, nós já trabalhamos o texto de João, o Evangelho de João 14:6, quando o Senhor, ele chama a responsabilidade para ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então, o Senhor Jesus, ele sabe muito bem desta necessidade que o ser humano tem. E ele procura, ele busca. A busca do saber, do conhecimento, ela chega neste ponto, de conhecer bem. Conhecer as culturas, conhecer as pessoas. Mas nós temos sempre essa busca, essa necessidade de buscar ter um conhecimento melhor, um conhecimento das coisas que você busca e que você quer conhecer. Você está aqui na igreja e o propósito seu é esse, você quer conhecer mais de Deus. Então eu lembro assim, quando nós lemos aí a pequena carta de Paulo aos Colossenses, e isso me chama muito a atenção.
Paulo, ele ora por uma igreja para que ela conheça mais o Senhor, a plenitude deste Deus. O principal é conhecer este Deus na sua plenitude. Então, nós temos essa busca por conhecimento. Então, eles obtiveram muitos conhecimentos, mas há uma dificuldade aí na história. Conhece-se muito, tem um saber aí apurado, mas não sabem o que fazer com estes conhecimentos. Então, não se tem resposta, né, com relação aí aos problemas da vida, das guerras, aos problemas que as pessoas vivem, tentam buscar de solução para as suas vidas. Algumas pessoas traçam aí alguns objetivos para a sua casa, para a sua vida, e quando estas coisas não dão certo, ou vem algum tipo de calamidade, vem algum tipo de problema, de doença dentro da casa, não sabem lidar com isso, e veem que realmente o conhecimento que eles obtiveram, os recursos que eles obtiveram, não é o suficiente para se ter aí resultado e resposta para a vida. Então, nós temos, nesta fala do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos lá o texto de João 8, verso 12, saindo um pouquinho aí da ordem, né, do que nós falaríamos, mas nós temos o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que vai dizer assim: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, eu quero que você guarde aí essa fala do Senhor Jesus, para dizer ali, eu sou a luz do mundo. Então, o Senhor é a luz do mundo. Quando o Senhor coloca essa condição, é para que nós tenhamos uma clareza, né, de que a busca do conhecimento, as respostas que você precisa, você vai encontrar neste Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o Senhor, ele se coloca como a luz do mundo. Mas não é somente isso. E aí nós vamos para um texto lá de Mateus, Sermão do Monte, novamente, nós vamos ver lá no capítulo 5, verso 14, que diz assim. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quero destacar também nesta fala do próprio Senhor Jesus, da boca do Senhor Jesus, dizendo que nós somos a luz do mundo. Mas espera lá, né? O Senhor Jesus lá no Evangelho vai dizer que Ele é a luz do mundo, e Ele vai colocar você também como a luz do mundo. Vamos voltar a este entendimento, né? Nós estávamos numa escuridão, nós estávamos nas trevas, né? Mas, e aí veio essa luz, lá no texto de Mateus capítulo 4, verso 16, vai dizer isso também. Quando o Senhor Jesus vem na plenitude dos tempos, vem a este mundo, né, nós vamos ver aqui um povo que vivia distante, uma característica de pessoas que estavam ali à margem da sociedade. Nós vamos ver Jesus ali na Galileia, a Galileia dos gentios. Neste texto, o Senhor falando que este povo que vivia na região da sombra da morte, nas trevas, na escuridão, brilhou uma forte luz. Então, o Senhor Jesus coloca essa característica para dizer o que Paulo está colocando aqui para nós. Nós vivíamos passado nesta forma, longe deste Deus e longe desta iluminação deste Deus, e vivendo a nossa própria vida, tentando buscar as respostas, o conhecimento para nós, para termos aí a resposta para tudo nas nossas vidas e vivermos uma vida melhor. Mas nós éramos como esses, que estavam distantes desta luz, né? Estávamos nesta escuridão, mas raiou uma forte luz. E aí nós temos esta condição hoje para as nossas vidas, quando o Senhor Jesus vai dizer, né, eu sou a luz do mundo.
Mas, e aí no texto lá do Sermão do Monte, Mateus 5,14, o Senhor vai nos dizer, depois de uma característica das bem-aventuranças, já trabalhamos forte isso, a característica daquele que é salvo, aquele que realmente ele pertence a este Senhor. Nós vamos ver logo em seguida, depois das bem-aventuranças, nós vamos ver o Senhor nos colocando numa posição de que nós somos luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, né, quem não é dele, não faz parte desta luz, estas pessoas estão nas trevas. Então, o Senhor nos coloca dessa forma, de sermos a luz do mundo, e aí a gente precisa ter este contraste. Se há uma luz, se nós pertencemos a esta luz, se nós temos a luz deste Senhor, o mundo está em trevas. E nós precisamos entender isso. Então, é uma responsabilidade nossa, por isso que a mensagem de hoje é voltada aqui. Você vai perceber aqui que há um verbo muito importante, que é o tema da mensagem. Nós vamos ver na parte B deste versículo, Efésios 5, verso 8, nós vamos perceber que você precisa andar, viver na luz. Então o texto é claro, vocês que estão na luz, a parte B do versículo. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Há uma necessidade de uma jornada, de uma caminhada sua, primeiro você entender que você realmente é luz deste mundo. Mas parece que há algumas situações que nós não percebemos, de pessoas que professam Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que estão dentro das igrejas, mas não têm andado nesta luz. E é preciso nós termos essa característica de entender que nós éramos das trevas, vivíamos nas trevas, mas agora nós precisamos andar e viver na luz deste Senhor. E aí nós temos algumas situações para isso. Nós precisamos entender que andar nesta luz, né, trilhar um caminho, essa jornada, né, diante aí do Senhor aqui nesta terra, nós vamos ver algumas características. Algumas pessoas professam Jesus como Senhor e Salvador. Algumas pessoas têm lutado aí contra os seus pecados, contra as lutas. E o texto de Efésios já é uma parte prática. Esta pequena carta ela é dividida em 2 pontos. Né? Capítulo 1 até o capítulo 3 é doutrina. É ensinamento bíblico. O capítulo 4 até o capítulo 6 é uma parte prática. Então, estamos aqui no capítulo 5, é justamente a parte prática, de viver na luz, de entender que o mundo ele está nas trevas e nós somos luz. Por que esta característica de nós sermos luz, a luz do mundo? Primeiro, nós temos um pastor chamado Martyn Lloyd-Jones, e ele escreve da seguinte forma: se nossos lábios falarem mais alto do que as nossas vidas, isso terá pouquíssimo valor. Por isso que o Senhor coloca essa condição de nós sermos a luz do mundo. Porque muitas vezes nós queremos pertencer a essa luz, mas nós não estamos vivendo nela. E é preciso andar e viver nesta luz. E aí nós temos algumas características também para nós vermos nas nossas vidas. E o texto continua lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ver o texto no verso 11, que diz assim: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Olha só, pelo contrário, tragam todas estas coisas para a luz. Quando nós estamos nas trevas, e aí nós tentamos nos aproximar desta luz. Se nós temos coisas para serem reveladas, o texto vai nos falar isso, principalmente o verso 13, nós vamos ver que é necessário nós trazermos as coisas para a luz.